A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor para aprender um pouco mais acerca da sua palavra, aprender um pouco mais acerca da sua vontade. E para nós começarmos, eu quero convidar você para nós fazermos uma oração nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele abençoe essa nossa aula de instrução. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estar na Tua presença para aprender mais um pouquinho acerca da Tua vontade, acerca da Tua palavra. Nos instrui, nos ajuda de fato a entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós e que as nossas vidas possam verdadeiramente estar diante de Ti. Fala conosco, para o louvor e glória do Teu santo nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então vamos lá. Hoje nós teremos aqui a nossa aula de instrução referente à nossa lição de número 7. Nós falaremos hoje sobre as disciplinas espirituais. E é muito importante que os amados irmãos entendam que nós dividimos essa lição das disciplinas espirituais em duas grandes lições, disciplinas espirituais parte 1, que vai estar no estudo 7, e disciplinas espirituais parte 2, que será o estudo de número 8. Isso para fins completamente didáticos, tá bom, meu irmão? Porque o que acontece? São diversas as disciplinas espirituais. Os irmãos vão perceber que existem inúmeras que nós não conseguimos citar. Possivelmente haveria a possibilidade de ter uma revista só sobre isso, tá? Mas a gente quer pontuar situações elementares para que os nossos irmãos novos convertidos e também aqueles que nós iremos evangelizar entendam um pouquinho sobre tudo aquilo que são as disciplinas espirituais, tá? Então, os irmãos vão observar que na nossa capa da revista nós temos o título, né? E aí o texto áureo que diz o seguinte, em Efésios 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A gente vê aí essa pessoa meditando na palavra do Senhor, orando, que são algumas das disciplinas espirituais que nós trataremos. E, meu querido, nesse ponto é importante você já explicar para o querido aluno que estará assistindo essa aula que as disciplinas espirituais, o conceito delas está completamente esculpido em Efésios 6 e 10. Fortalecei-vos no Senhor. Então, através das disciplinas espirituais, nós buscamos um fortalecimento, certo? Através das disciplinas espirituais, nós somos fortalecidos. E aí, de fato, a gente pode entrar na introdução dessa lição. Basicamente, o nosso querido aluno ele precisa compreender que, depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós iniciamos um trajeto de perseverança e constância, de modo que aceitar a Jesus é o pontapé inicial para que nós vivamos uma vida de amor, fé, de devoção, não é mesmo? Como nós estudamos em algumas das lições que já passamos aqui. E aí, nós precisamos todos os dias ter constância, nós precisamos nos preparar, nos preparar, nos preparar. E aí, na introdução, a gente faz uma analogia aqui muito interessante, né? Se você observar, assim como o corpo físico precisa de exercícios para se manter saudável, o nosso espírito também necessita de práticas regulares para crescer e se fortalecer. E aí, justamente isso. Essas práticas que nós precisamos regularmente fazer para cuidar da nossa vida espiritual, elas são conhecidas como disciplinas espirituais, que são as condutas que nós tomamos em aplicação à nossa vida espiritual cotidianamente para nos aproximarmos de Jesus, tá?
E aqui, meu querido, é muito importante deixar explicado para os nossos queridos alunos que as disciplinas espirituais, elas não servem para ganhar pontos com Deus, tá? Então, a gente não está falando aqui de barganhar com Jesus, de barganhar com o nosso Deus, não é isso. As disciplinas espirituais não são para que nós ganhemos pontos, não são para que nós querendo alguma coisa de Deus, façamos essas disciplinas espirituais em troca de alguma coisa. Na verdade, as disciplinas espirituais, elas têm uma finalidade de aproximação entre o crente e Deus, tá? Então, somos nós que precisamos das disciplinas espirituais e precisamos muito para todos os dias nos aproximar de Jesus. E principalmente para mantermos uma vida forte diante de Deus. Porque nós sabemos que nós passamos a viver a vida com Cristo, mas todo aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair, não é mesmo? Então nós precisamos todos os dias buscar ter disciplina espiritual para estarmos mais próximos de Jesus, mortificando a nossa carne e fazendo a vontade de Deus, tá? Então, como eu já disse aqui, para tratar das disciplinas espirituais, nós preparamos essas duas lições valiosas para explicar um pouquinho sobre isso. E nessa primeira parte nós veremos algumas das principais disciplinas que devem fazer parte da nossa vida quando nós nos tornamos discípulos de Jesus. E aí, como os irmãos bem sabem, essa revista ela tem um intuito de discipular os novos convertidos, mas também um intuito evangelístico. E aí talvez você me pergunte, tá, mas qual é o que tema que tem de evangelístico em falar de disciplina espiritual? Irmão, vamos lá. Muitas pessoas têm curiosidade de saber por que, que a gente tem esse estilo de vida, por que os crentes têm um estilo de vida de devoção à palavra, à oração. E aqui é um momento que você pode, com muita tranquilidade, conversar com essas pessoas e dar um bom testemunho sobre a vida que você tem levado diante de Deus. Então, dá também para usar essa lição para evangelizar. Tá? Então, inicialmente, a gente precisa, após a introdução, explicar para o nosso querido aluno que as disciplinas espirituais devem ser uma prática constante, tá? Elas são condutas que nós precisamos tomar constantemente, buscando nos aproximar de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que somente aquele que perseverar até o fim será salvo, é o que está ali em Mateus capítulo 24, versículo 13. E aí, meu querido, a prática ela deve ser constante, porque nem eu e nem você somos super crentes, tá? Nós temos que entender que nós fomos livres do pecado, mas todos os dias nós somos expostos às tentações deste mundo, tá? Então, ninguém é super crente. A gente precisa buscar fortalecimento em Deus para, de fato, todos os dias vivermos uma vida segundo a sua vontade. E aí, a gente precisa estar fortalecido no Senhor para não cairmos em tentação, tá? E aí, as disciplinas espirituais, elas servem justamente para isso, para que nós nos fortaleçamos no Senhor, como diz o texto áureo dessa lição, e a cada momento que nós nos aproximamos mais de Jesus, nós ficamos ali menos expostos a todas as situações relacionadas ao pecado. Não que, aí aqui eu preciso deixar isso muito claro, não que nós não sejamos tentados, não é mesmo? Mas quando nós estamos mais próximos de Deus, nós temos a viabilidade e mais força para suportar as tentações do nosso dia a dia, tá bom? E aí, a primeira disciplina espiritual que nós vamos tratar com os nossos alunos é a oração. E aqui talvez seja um ponto muito importante para nós tratarmos, por quê? Porque dentro da igreja nós temos muitas pessoas que têm uma vida cristã há muito tempo, mas têm dificuldade com essa disciplina espiritual da oração. Eu e você sabemos que a oração é o meio de comunicação com Deus. E o próprio Cristo, sabendo da importância da oração, nos ensinou a orar.
Ele mesmo orava frequentemente, como nós podemos ver na palavra do Senhor. E aí, através de uma vida de oração, nós apresentamos as nossas necessidades, os nossos medos, os nossos receios, nós buscamos direção da parte do Senhor e fortalecemos o nosso relacionamento com Deus. Aí muita gente pode dizer, mas Deus, ele é onisciente. Deus, ele sabe de todas as coisas. Sim, meu irmão, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Mas é muito importante que nós demonstremos a ele os nossos medos, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas preocupações, e nós façamos as nossas petições conhecidas, certo? É importante. A vida de oração ela é muito importante. E aí, a gente trata aqui sobre uma situação que muita gente pergunta, existe uma forma correta, uma posição de orar? Não, meu irmão, você pode orar sentado, deitado, em pé, trabalhando, tomando banho, limpando a casa, enfim, eu e você temos a possibilidade de estar em oração 24 horas do nosso dia, seguindo aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ali no capítulo 5, versículo 17, na primeira carta. Orar sem cessar. Então, nós temos essa possibilidade de orar sem cessar no decorrer do nosso dia. E a oração, meu querido, ela é uma arma extremamente poderosa. Os nossos alunos precisam entender isso, porque a oração ela nos ajuda a vencer as tentações e ela ainda faz com que Deus se mova em nosso favor. Então, através da oração, Deus ele continua trabalhando, Deus ele continua fazendo coisas grandes em favor do seu povo. E além disso, a oração também pode ser utilizada como uma ferramenta para intercessão pelas vidas de outras pessoas. E aí, nessa altura da lição, você pode olhar para o seu querido aluno e indagar para ele. Você já orou hoje pela vida daqueles que você deseja que venham aos pés do Senhor Jesus, assim como aconteceu com você? E aí chamar ele para viver na coragem mesmo do evangelho, para exercer a fé, se apropriando da oração, porque a oração ela pode ir muito em seus efeitos, como o texto bíblico diz. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, certo? Então, a primeira disciplina espiritual que a gente vai tratar com os nossos alunos é justamente essa questão da oração e a importância da oração. A segunda disciplina espiritual que nós trataremos também é a leitura e meditação na palavra de Deus, tá? E o que acontece? Nós já tivemos uma lição onde nós tratamos diretamente sobre a Bíblia e defendemos a Bíblia como a palavra de Deus. Então, os nossos alunos já têm aqui a mentalidade extremamente formada que a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela foi divinamente inspirada e ela é proveitosa para o ensino, para a repreensão e para a correção. E aí a gente precisa tratar com os nossos alunos sobre a importância de ler a Bíblia regularmente, porque através da oração eu apresento ao Senhor os meus anseios e tudo aquilo que há dentro de mim. Mas a leitura da Bíblia, ela me faz de fato ouvir a voz de Deus, ela me faz de fato entender a vontade de Deus para mim, para que eu possa crescer espiritualmente. E aí, a gente tem aquele texto bíblico maravilhoso, do Salmo 119, versículo 105, que diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Então, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos nos aprofundar na palavra para entender, né, de fato tudo aquilo que a gente lê e buscar aplicar tudo aquilo nas nossas vidas. E sabe, a gente precisa entender que quando a gente não se expõe à palavra de Deus, nós não temos a viabilidade de entender tudo que Deus quer para as nossas vidas. E a gente fica muito mais suscetível ao erro, não é mesmo? O salmista, no Salmo de número 119, que demonstra a excelência da palavra do Senhor, ele declara expressamente que ele guardava a palavra do Senhor em seu coração
para não pecar contra o Senhor. Então, através da palavra do Senhor, nós conhecemos a sua vontade. É como o Evangelho de João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos nos expor à palavra do Senhor. E é muito interessante, meu irmão, porque quando nós lemos a Bíblia, nós, além de ouvirmos claramente a voz do autor da Bíblia, nós ainda temos a sua companhia. Fala para mim, qual é o livro que você tem aí na sua casa que você tem a viabilidade de ouvir o autor falando com você e ainda ter a companhia do autor junto com você no momento que você está lendo? É só a Bíblia, meu querido, que traz essa possibilidade, essa viabilidade para as nossas vidas. Então, olha que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Então, depois de explicar a importância da vida de oração como uma disciplina espiritual, depois de explicar a importância da palavra do Senhor e meditar na sua palavra ali como uma segunda disciplina espiritual, aí a gente entra em mais uma disciplina espiritual, que é o jejum. O jejum. E aí, meu querido, o jejum, ele é uma disciplina espiritual que ele tem como conceito justamente a abstenção total de alimentos com o propósito de buscar ao Senhor. Então, o jejum é aquele momento em que eu, buscando fortalecer o meu espírito e mortificar a minha carne, eu abro mão dos alimentos, eu faço a abstenção total de alimentos para buscar ao Senhor. E aí, através do jejum, nós conseguimos negar a carne, conseguimos focar na nossa vida espiritual. E aí, normalmente, o jejum ele vem acompanhado de oração e de leitura da palavra, que são outras disciplinas espirituais aí que nós temos e nós já tratamos também. E é importante nós observarmos que Jesus ele dava exemplo de prática de disciplina espiritual. Jesus, ele orava, Jesus, ele jejuava, Jesus, ele trazia as pessoas a uma meditação, a palavra do Senhor. Então, isso é muito importante. A gente vê diversos textos bíblicos que nos mostram isso. E Jesus, ele jejuou. E Jesus ele nos ensinou que nós devemos jejuar com sinceridade, buscando mais de Deus. Então, o jejum ele fortalece a nossa fé e nos aproxima de Deus. E aí, naquele momento de jejum, nós podemos separar um tempo para estar mais ligado a Deus, fortalecendo a nossa vida espiritual. E aí, meu querido, aqui também é importante nós citarmos que não há uma quantidade de minutos, horas ou dias para jejuar, tá? Deus, ele conhece as peculiaridades de cada um, as limitações de cada um, e Deus sabe exatamente aquilo que nós podemos suportar. Eu conheço irmãos que conseguem jejuar por diversos dias, outros por diversas horas, outros por alguns minutos, e não tem problema nenhum, tá? Como eu falei, Deus ele respeita a peculiaridade de cada um e ele quer apenas que nós entreguemos a ele o nosso tempo com qualidade e que nós façamos uma entrega total a ele, tá? E aí um ponto importante de nós citarmos também é que a nossa igreja acredita no jejum como a abstenção total de alimentos, tá? Vão existir algumas denominações que defendem a existência do jejum parcial, né? Ou seja, o jejum só de algumas coisas, né? De alguns alimentos em específico, enfim. Ou então, o jejum de coisas, né? Ah, não, estou jejuando de televisão, jejuando de celular, jejuando de chocolate. A nossa igreja, defende que o jejum ele é a abstenção total de alimentos. Então, essas outras situações de abstenção parcial ou esse jejum de coisas, nós defendemos que elas seriam propósitos, tá? Mas não um jejum, porque, como eu falei, na nossa igreja nós defendemos a tese de que o jejum ele é a abstenção total de alimentos, tá? E aí, meu querido, depois de explicar sobre a oração, sobre a leitura da palavra, sobre o jejum, a gente vai para mais uma disciplina espiritual, que é a vida de santidade, confissão
e arrependimento. E aqui é importante mencionar que depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós já estudamos isso, nós somos justificados, tá? Quando ali nós nos entregamos a Jesus, nós somos justificados. E aí, conforme nós estudamos, depois da justificação, nós entramos no processo de santificação. E é um processo que nós estaremos até Jesus voltar, quando nós de fato receberemos ali, com a volta de Jesus, um corpo glorificado, e entraremos no último estágio ali, que é a glorificação. Então, viver uma vida de santidade, confissão e arrependimento é justamente separar-se do pecado e dedicar-se completamente a Deus. E aqui, meu querido, a gente está falando de envolver atitudes, pensamentos, palavras, ações e fazer tudo para a glória de Deus. A santificação, ela é parte do nosso processo de crescimento espiritual. E, como a palavra do Senhor diz, sem santificação nós não conseguiremos ver o Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. E aí é tão interessante que, como eu falei para vocês aqui, Jesus ele deu exemplo das disciplinas espirituais. E o próprio Deus ele também dá exemplo de que é necessário vivermos uma vida em santidade. Como o texto bíblico diz, sejam santos, porque eu, o vosso Deus, também sou santo. E a santidade é algo tão importante para Deus que os próprios céus exaltam a santidade do nosso Deus. E aí, aqui é muito importante nós entendermos que sim, nós estamos suscetíveis a erros, tá? Tropeços, problemas, e muitas vezes nós podemos cair sim, mas o que não pode acontecer é a persistência no erro, tá? Quando a gente cai, a gente tem a humildade de retornar ao processo de santificação, pedindo perdão ao Senhor e seguindo em frente, vivendo uma vida segundo a sua vontade. Então, queridos, nessa lição, então, das disciplinas espirituais, a gente trata sobre a oração. É muito importante a gente tratar com muito carinho desse ponto da oração, a leitura da palavra, o jejum e a vida de santificação. E aí a gente pode concluir a nossa lição explicando que as disciplinas espirituais são ferramentas que Deus nos deu para fortalecermos a nossa fé e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E aí, assim como um atleta treina para competir, o cristão precisa se exercitar espiritualmente para viver de uma forma vitoriosa. Então, a gente começa de forma simples, passo a passo, e aí a gente chega no crescimento e na maturidade cristã, tá? E aí a gente deixa algumas perguntas que nós já estamos ali acostumados ao final, né? Quais disciplinas espirituais você pratica regularmente? Como elas têm impactado sua vida? Quais hábitos você gostaria de desenvolver para fortalecer a sua fé? E aí, para finalizar a lição, você pode dar aquele spoilerzinho já pedindo para o querido aluno abrir na lição de número 8 e falando, ó, meu irmão, mas não acabou não. Ainda tem algumas disciplinas espirituais e convidar ele para participar da próxima aula da Escola Bíblica Dominical, porque eu tenho certeza que será extremamente proveitoso para cada um de nós. Queridos, eu desejo a vocês uma excelente aula, que nós possamos crescer muito. E eu estou à disposição. Caso os irmãos precisem, contem comigo. Eu estou aqui para auxiliá-los no que for necessário. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor.